Agora um olhar sobre a missão. Está connosco o irmão Bernardino Frutuoso, é missionário comuniano e diretor da revista missionária Alemar. Boa tarde, obrigado por estar aqui connosco na Agência Eclésia, no nosso programa. Começamos este novo ano de 2021, que é um ano que se abre a todos cheio de esperança, mas também sem esquecer o ano que termina. E no que toca à presença dos missionários no mundo, ele foi marcado por... Foi um ano pesado, houve cerca de 20 missionários assassinados, que pagaram com a vida o preço também da sua missão, do seu estar junto das populações. A revista Alemar, da qual é diretor, tem sempre uma particular atenção a estas zonas do globo, onde a evangelização, por vezes, não é tão fácil como aqui, neste país que habitamos. Exatamente, Henrique. Nós, ao longo do ano, todos os meses, é uma revista mensal, a nossa revista Alemar, apresentamos essas realidades sociais, culturais e eclesiais dos países do sul do mundo, chamemos-lhes assim, onde ainda é necessária a presença de missionários para levar a boa notícia de Jesus. E como dizia, ao longo do ano passado, 2020, 20 missionários deram a vida, leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes, que deram a vida por precisamente testemunhar Jesus, testemunhar o Evangelho. A maioria deles no continente americano, mas também na África, na Ásia e até 2 na Europa. Foram 2 sacerdotes que foram assassinados. Além de muita gente que foi assaltada, que foi agredida, que foi perseguida, que são muitos mais que estes 20 que deram a vida por Jesus. A revista Alemar é assim há mais de 60 anos, não é? Exatamente, há 64. Há 64 anos, um autêntico observatório e algo que toma o pulso à missão, como referia, nestes países mais do sul do planeta. Muitos deles onde os missionários combonianos estão presentes e atuantes. Sim, nós os combonianos nascemos sobretudo para a África. O nosso fundador, São Daniel Comboni, quando começou o Instituto dos Missionários Combonianos, pensou para a África, mas depois, com os anos, fomos para a América e agora também na Ásia, precisamente junto dos povos mais necessitados, dos mais pobres, dos mais abandonados, como queria o nosso fundador. E aí estamos mais de 2.000 missionários e missionárias a testemunhar Jesus junto dessas pessoas, dessas populações que realmente são as periferias existenciais mais radicais que existem no planeta. É junto desses mais pobres, dos mais frágeis, dos mais vulneráveis que os missionários estão e que partilham com essas pessoas a vida e a fé que têm em Jesus. Esta tensão, esta violência que tantas vezes se abate sobre estes missionários, que lhes custa a própria vida, é muito por esta opção de estar junto dos mais desprotegidos, por vezes terem que assumir vozes incómodas em países onde as liberdades, os direitos, as garantias não estão tão asseguradas. É, digamos, uma missão arriscada esta do anunciador do Evangelho em alguns recantos do mundo. Sim. Em alguns países estão os missionários ao lado destas pessoas que são mais marginalizadas, que caminham com eles e que os ajudam também a ter voz e a que seja defendida a sua dignidade como pessoas. Muitas vezes tem essas consequências, não é? Acompanhar os pobres são eles quase sempre as vítimas dos sistemas políticos, dos sistemas religiosos mais fanáticos, e então também os missionários que estão com essas pessoas e que não os abandonam, logicamente partilham esse destino, essa infelicidade também eles, ou felicidade no sentido cristão, se quisermos, de entregar a vida por Jesus e pela missão. Com aquela certeza, como dizia Tertuliano no início do cristianismo, que o sangue dos mártires também é semente de cristãos, de novos cristãos. E o missionário está convencido disso, já também o nosso fundador dizia o mesmo, nós somos também aquela semente que depois vai produzir muitos frutos, como dizia Jesus no Evangelho. De alguma forma, e antes dela ser apresentada, os missionários já põem em prática o conteúdo da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz,
primeiro dia deste ano, em que o Papa sublinhava a cultura do cuidado como percurso para a paz. Na realidade, concretizar no dia-a-dia esta cultura do cuidado é muito o perfil do missionário. Exatamente. A vida cotidiana de todos os missionários e missionárias é esta preocupação com os últimos, com os mais frágeis da sociedade, procurando cuidá-los, não é? Essa cultura do cuidado que é presente no Evangelho de Jesus e que é presente desde do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, de cuidar a criação, como nós sabemos, é também um cuidar do irmão, não é? Como Caim tinha que cuidar de Abel, e assim foi ao longo da história da Igreja. Jesus também, o rosto do Pai, cheio de ternura, cheio de misericórdia, veio para cuidar dos mais pobres, como ele dizia lá na sinagoga de Nazaré, veio para anunciar o reino àqueles que mais necessitam, aos mais pobres, aos mais abandonados. E a Igreja fez o mesmo. Logo, a primeira comunidade primitiva se pôs a servir aqueles que necessitavam mais. Naquele caso eram os órfãos e as viúvas no povo de Israel, que eram considerados os mais pobres, os mais necessitados de apoio, e a Igreja esteve sempre ao seu lado. E ao longo da história da Igreja, os missionários sempre assumiram a causa dos mais pobres, dos mais abandonados, e estiveram ao seu lado, procurando precisamente cuidá-los, não é? Cuidá-los em todo o sentido, defendendo a sua dignidade, defendendo que o bem comum seja realmente uma realidade, fazendo com que exista solidariedade com estes povos mais necessitados, defendendo o meio ambiente onde eles vivem, como foi, por exemplo, e é continuamente, os missionários que vivem na Amazónia ou que vivem em outras zonas onde também o planeta está a ser ameaçado. Então, o missionário realmente podemos dizer que é um cuidador também, um cuidador daqueles que mais necessitam do amor e da misericórdia de Deus. Este cuidado que o missionário evidencia em relação àquelas comunidades que lhe estão confiadas é um cuidado que conjuga... É uma questão de coerência com o anúncio da Boa Nova do Evangelho, mas também o missionário não anuncia um Evangelho que não vá ao encontro de pessoas protegidas na sua dignidade e com acesso ao desenvolvimento. É preciso conjugar estas várias dimensões, não é? Não basta anunciar Deus a gente que depois não tem o essencial para viver. Exatamente. A evangelização é integral, inclui o anúncio explícito de Jesus, a celebração dos sacramentos, quando já são possíveis, a constituição das comunidades cristãs e também a promoção humana integral. Por exemplo, nós outros no nosso instituto temos sacerdotes e irmãos, enquanto os sacerdotes se dedicam, e irmãs, na família comuniana e leigos, mas enquanto os irmãos se dedicam mais à parte da promoção humana, os sacerdotes mais à parte dos sacramentos e da proclamação da palavra de Deus. Mas é um trabalho feito em conjunto, em sintonia, em harmonia, porque o que se pretende é testemunhar a Jesus. E Jesus quer a salvação da pessoa integral, não é? Que a pessoa tenha vida e tenha vida em abundância. E para ter vida em abundância, todos esses aspectos da pessoa devem ser considerados. É evidente que anunciar, como diziam antigamente, o Evangelho a estômagos vazios é muito difícil, falando de um Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia e que essas pessoas não têm realmente nada para comer no dia-a-dia, por exemplo. Mesmo a terminar, a sua missão é cá, é reunindo testemunhos que chegam de diferentes pontos do mundo. Nesta revista já estão com uma tradição tão forte que é a Alemar e assim dar mais expressão também e dar a conhecer o trabalho que é feito em zonas tão díspares. É essa a sua missão neste momento? Sim, depois de ter estado mais de 20 anos na América Latina, concretamente no Peru e na Colômbia, estou aqui há 6 anos, vai para 7, como diretor da revista Alemar, e procuramos realmente com esta revista, com esta publicação, dar vez e voz àqueles que não têm voz. É o que procuramos. E fazemos-lo, sobretudo, através dos mesmos missionários e missionárias que vivem no terreno e que, em primeira pessoa, nos transmitem aquilo que estão vivendo, o testemunho que estão dando,
as riquezas, as alegrias, as tristezas e as dificuldades dos povos com os quais estão a caminhar. E cada manchete, cada título de cada número da Alemar acaba por estar muito em coincidência com esta mensagem do Papa e esta cultura do cuidado. Exatamente, sim. Nós procuramos que também através da comunicação social, daquilo que temos, seja da revista, seja das redes sociais, fomentar essa cultura do cuidado, de maneira que a cultura da indiferença, do desprezo, do abandono, da indiferença que tanto fala o Papa, seja de alguma maneira atenuado e a cultura do encontro possa ser cada vez mais presente entre nós, na humanidade. Muito bem, irmão Bernardino Frutuoso, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós e continuamos também atentos aos números que vão saindo da Alemar e o trabalho desenvolvido pelos missionários combonianos. Muito bem, muito obrigado.